Hoje é dia 7 de julho de 2020 e faz exatamente um ano que eu parei de fumar. Vou contar pra vocês como é que foi que eu fiz pra conseguir parar de fumar depois de 26 anos fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Eu comecei a fumar quando eu tinha 15 anos, fumava Marlboro vermelho, 2 carteiras por dia. E comecei a fumar com um cigarro de cravo, né? E daí passei logo pro Marlboro. E depois de uns anos, acho que quando eu tava com uns 30 e poucos, eu passei a fumar Marlboro Light. Mas continuei fumando as 2 carteiras de cigarro por dia. Eu tentei parar várias vezes durante esses 26 anos. Várias, eu digo umas 4 vezes. E não consegui. Tentei parar com aqueles patches de nicotina, tentei parar controlando, anotando cada momento que eu fumava um cigarro, enfim, de várias formas. E sempre foi muito, muito sofrido e nunca tive resultado, né? Dessa vez, a Ana me convenceu a ir no médico, conversar com um médico para tentar parar com ajuda médica. Eu tinha lido na internet sobre alguns remédios que dava para tomar para parar de fumar, e eram remédios que custavam muita grana e era tipo por volta de R$ 1.000 por mês aí para você parar de fumar. E vocês sabem, né? Dificilmente a gente tá com R$ 1.000 sobrando aí por alguns meses para você torrar. Então eu sempre achava que tipo não ia dar, porque eu não ia ter esses 4, 5, sei lá quantos R$ 1.000 para passar meses tomando esse remédio. Mas ela me convenceu a ir no médico, eu fui no médico, conversei com o médico, falei sobre isso, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um remédio bem mais fraquinho, é, e você vai parar de fumar tomando esse remédio. Eu falei, não vou parar de fumar com esse remédio, porque eu fumo demais, eu sou completamente dependente do cigarro, e não vai ser um remedinho fraquinho que vai fazer eu parar de fumar. O médico falou, não, vamos tentar, e aí qualquer coisa aí a gente vai para algum remédio mais forte. Aí ele me receitou, o nome do remédio é bupropiona. É um remédio que você só pode comprar se você tiver receita. Então se você quiser tomar isso, você vai ter que falar com o teu médico. E ele e eu comecei a tomar esse remédio. Eu trabalhava numa empresa que todo mundo era fumante. Era uma empresa meio familiar assim, então todo mundo era fumante. A gente parava toda hora para ir lá fora fumar um cigarro, bater um papo. Até não era tão produtivo isso para a empresa e principalmente pra gente, né? A gente fumava o dia todo lá também. E eu fumei dentro de casa a vida toda, então eu estava acostumado a receber amigos, estar com galera, conversando, batendo papo e um cigarro na mão, fumando todo o tempo. Sempre foi dentro da minha casa. Minha casa era um cheiro horroroso de cigarro, né? Agora minha casa não tem cheiro, então isso é uma coisa ótima também. E aí eu comecei a tomar esse remédio. E aí de repente eu percebi que os 40 cigarros que eu fumava passaram a ser 30, passaram a ser 20 por dia. Mas eu não estava conscientemente tentando fumar menos, eu simplesmente estava fumando menos. Estava tomando o remédio 2 vezes por dia, era para tomar de 12 em 12 horas. Eu tomava às 9 horas da manhã e às 9 horas da noite. E aí eu comecei a achar que não tinha sentido isso, que eu tomar o remédio às 9 horas da noite, sendo que eu ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã. A maioria do efeito do remédio ia fazer efeito enquanto eu estava dormindo, então eu mudei. Eu comecei a tomar o remédio às 9 horas da manhã, ou às 8 horas da manhã, acho. E aí às 4 horas da tarde. Aí eu tinha um efeito mais forte do remédio à noite, que era o momento que eu fumava mais em casa. E quando eu vi, eu tava fumando menos. Eu passei alguns meses assim, fumando menos, uns 3 ou 4 meses. O remédio eu encontrava ele por uns R$ 80 a caixinha, tomava mais ou menos, eu gastava mais ou menos R$ 80 a caixinha por dia, por mês, mas aí eu tava economizando uma carteira de cigarro por dia, né? Então
economizando mais dinheiro do que estava gastando com o remédio, tava no lucro, né? E, e aí na empresa eu comecei a fumar menos automaticamente também. E foi passando o tempo e eu comecei aí a fazer um esforço consciente para diminuir o cigarro. Então eu baixei para 10 cigarros por dia, comecei a fumar 10 cigarros por dia e estava tranquilo assim. Eu saí daquela empresa, fiquei em casa fazendo os projetos particulares meus. Então comecei a trabalhar num canto da sala, passava o dia todo no computador, empolgado, fazendo as minhas coisas e não fumava ali, né? Parei de fumar dentro da sala de casa, falei, ó, agora se eu for fumar, eu vou ali na varandinha. Então acabei que você fuma muito cigarro sem perceber, né? Quando você tá ali fazendo alguma coisa, acende um cigarro depois do outro, passou a ser uma coisa consciente. Eu tinha que sair dali, ir lá fora na varanda para fumar o cigarro, parar o que eu estava fazendo. Então eu diminuí bastante assim. Eu percebi que eu passei a fumar a maioria dos meus cigarros à noite só. Durante o dia eu já não fumava mais. Aí eu diminuí para 5 cigarros por dia. E aí eu fiz um plano. Eu falei, eu vou passar 30 dias fumando 5 cigarros por dia. Daí eu vou passar mais 30 dias fumando 3 cigarros por dia. Daí eu passo mais um mês fumando 1 cigarro por dia. E aí eu corto os cigarros. A ideia era cortar o cigarro definitivamente no dia 15 de agosto do ano passado. Mas eu tava lá fumando 3 cigarros por dia já. De 3 a 4 cigarros por dia. Tava fumando eles à noite só. E a Ana comprou um curso pra gente fazer, que era um curso presencial no final de semana. E era um curso do dia todo, sábado e domingo. Então a gente acordou. Eu dormia tarde ainda na época, tava tomando remédio para dormir, porque eu dormi errado a vida toda, né? Então tava cuidando também com o médico. Ele tinha me receitado um remédio para dormir, que é o Neosine, que também é um remédio que você só compra com receita médica. E então era na sexta-feira à noite eu fumei os meus cigarrinhos lá, 3, 4 cigarros, fui dormir, tomei esse remédio para dormir. Fui dormir acho que umas 3 horas da manhã, só que levantei às 7 horas da manhã no sábado, 7h30, para ir nesse curso que começava às 8, acho. Começava cedo. Eu não levei meus cigarros porque eu já não fumava durante o dia, eu só fumava à noite. Pensei, nem vou levar o cigarro. Na hora do almoço eu volto para casa, o curso era perto de casa aqui. Na hora do almoço eu tava caindo de sono, voltei para casa, comi rapidinho alguma coisa e ainda cochilei por uma meia hora. Daí levantei e voltei pro curso. Aí o curso, ele acabou muito tarde no sábado, ele acabou, era 10h30. Acho que eu cheguei em casa às 11 horas da noite. E eu tava com sono, eu tinha dormido 3 horas na noite anterior, 3 horas e pouco, 3 horas e meia, acho. E cheguei em casa às 11 e pouco, pensei, bom, eu posso fumar meus 3 cigarros do dia agora e dormir, ou eu posso ir dormir e não fumar esses cigarros. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou fumar então. Vamos ver o que acontece. E aí eu tomei o remédio para dormir, fui dormir, tava com sono já. Acordei no domingo de manhã às 7h30 também. Fomos pro curso, não levei cigarro nem nada, passei o dia todo lá. Na hora do almoço também vim pra casa comer rapidinho, voltei. E aí quando chegou a noite, eu voltei do curso, era 9h30 da noite, tava mais cedo, não era tão tarde, né? Não era hora de ir dormir. Mas eu pensei, bom, eu posso fumar 6 cigarros, né? Já que eu não fumei os meus 3 cigarros de ontem, posso fumar 6 cigarros. Ou eu posso não fumar também, eu já não fumei ontem, se eu não fumar hoje, eu não vou fumar mais.
Então eu falei, beleza, então eu não vou fumar mais. Só que à noite era o horário que eu tinha mais vontade de fumar. Então o que aconteceu? Eu peguei meus remédios para dormir, tomei, botei uma dose dupla ali, é, sei lá, acho que deve ter sido, eu tomava umas 4 gotas, deve ter colocado umas 8, e fui pra cama às 9h30. Dormi, acordei cedo na segunda-feira e passei a fazer isso, passei a tomar o remédio para dormir mais cedo. Passei aí dormir 9 horas da noite, 9h30 da noite, passei uns 15 dias assim, dormindo às 9 horas da noite, que era o horário que eu tinha mais vontade de fumar, né, que era depois das 6, das 7 horas da noite. E então eu me segurava nesses momentos. Eu sonhava muito, eu tinha muitos pesadelos, eu sonhava que eu tava com um cigarro na mão e aí eu jogava ele fora, daí quando eu via eu tava com outro cigarro na mão. Eu tive vários sonhos assim, eu passei um mês assim sonhando. Depois foi diminuindo os sonhos, mas assim, foi impressionante quão simples foi parar de fumar. Apesar desses sonhos, desses pesadelos e dessas vontades que eu tive em vários momentos e tudo mais, a minha vontade de fumar foi infimamente, foi muito menor do que eu imaginava. Eu ainda tenho vontade de fumar às vezes, mas é raro. Eu converso com pessoas que estão fumando, fico tranquilo, não lembro, não fico pensando em fumar nem nada. É, foi muito, foi muito mais fácil do que eu imaginei. Eu fumei por 26 anos. Eu era completamente viciado no cigarro, não conseguia ficar sem cigarro, fumava mesmo o dia todo. É, e, e foi fácil. Eu tomei esse remédio. Depois que eu parei de fumar, eu acho que eu tomei esse remédio por mais um mês, ou talvez uns 45 dias. Não cheguei a tomar por mais 2 meses, não. E já cortei o cigarro, o remédio também, que era a bupropiona. E agora já faz um ano que eu larguei o cigarro. E eu aconselho, o que eu fiz foi mudar alguns hábitos. Eu parei de fumar dentro de casa, comecei a fumar só na sacada. Eu saí do ambiente onde eu estava, que tinha muito cigarro, e fiquei num ambiente que era mais controlado, né? Eu estava trabalhando aqui dentro de casa, a Ana estava aqui comigo durante o dia todo, então ela estava me olhando, não tinha como eu fumar escondido, né? É, eu passava o dia ocupado fazendo uma coisa que eu estava interessado em fazer, um projeto que eu estava interessado em fazer. Eu tinha começado um projeto novo justo naquela mesma semana, então eu passei uns 10 dias, 15 dias, as 2 semanas ali, as primeiras 2 semanas bem focado nisso, então eu estava o dia todo realmente ocupado, fazendo as coisas no computador. É, o remédio, a bupropiona, me ajudou bastante, porque eu acho que é um remédio para ansiedade, né? Não tenho certeza exatamente o que faz. É, e, e foi isso. Não teve muito segredo, não precisei daqueles patch de nicotina. É, Só que é o seguinte, eu tenho um problema com o cigarro, eu não posso pegar e falar assim, vou fumar um cigarro só, né? Se eu fumar, eu vou voltar a fumar, então eu não posso fumar. Eu sou um ex-fumante, como se eu fosse um ex-alcoólatra, alguma coisa assim, né? Então, é isso. Se eu espero que eu tenha ajudado alguém a parar de fumar. Se você quiser parar de fumar, conversa com o teu médico, planeja uma mudança de hábitos, planeja uma coisa que você possa fazer nas suas horas livres, alguma coisa que te deixe bem ocupado durante esse tempo que você estaria fumando, e foca nessa coisa nova aí por um mês, aí por 15 dias. Se prepara, vai tomando remédio, vai diminuindo aos poucos. Eu acabei cortando o cigarro um mês e meio antes do que eu imaginava. E é isso aí, foi só sucesso. Espero que você também consiga largar o cigarro. Eu tô me sentindo bem melhor sem ele.